Olá pessoal do Me Salvam, então nessa aula eu vou demonstrar para vocês como que a gente deduz o método de Newton para calcular raízes de uma determinada função. Então olha só, qual que é a ideia básica desse método aqui? Bom, digamos que eu tenho aqui a minha funçãozinha, certo? E eu escolho um determinado ponto, né, para encontrar quanto é que vale a reta tangente nele. Então olha só, vou pegar esse ponto aqui, que é o meu x0. Certo? Que é o meu x0. Eu vou traçar a minha reta tangente exatamente nesse ponto, tá? Vou traçar esse aqui exatamente nesse ponto. Está aqui a minha reta tangente. Qual que é a ideia desse método? A ideia é que essa reta tangente ela vai se aproximando cada vez mais de onde que está a tua raiz, o que tu quer encontrar é isso daqui, certo? Que é a tua raiz. Então, se a gente conseguir se aproximar cada vez mais dessa raiz pela tangente, o método vai funcionar. Então, olha só qual que é a ideia. A ideia é que eu pego um valor qualquer, encontro a tangente, vejo aonde que ela tá, onde é que está a raiz dessa reta tangente aqui, e depois que foi feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, certo? Eu vou pegar esse valorzinho aqui que eu encontrei, que agora não é mais o meu x0, é o meu x1, certo? Que é o primeiro valor que eu encontrei, e eu vou tirar mais uma vez, a derivada nesse ponto. Vocês reparem como já está chegando bastante perto, né? Já está chegando bastante perto da nossa raiz. Então, olha só, aqui eu vou encontrar o meu x2 também, certo? Vou encontrar o x2. Vou analisar e se a gente der um zoom aqui, né? Se a gente der um zoom, o que está acontecendo ali? Eu estou chegando bastante perto. Estou chegando bastante perto da raiz, mas eu ainda não cheguei, né? Eu ainda não cheguei. A minha raiz está aqui. Vamos pegar aqui. A minha raiz está aqui. Mas o meu x2 ainda não é a minha raiz. Ele ainda está chegando perto. Então, eu vou pegar o x2, vou traçar lá a minha reta tangente e vou chegar, mais uma vez, mais perto ainda, certo? Então, cada vez que tu for fazendo isso daqui, tu vai chegando cada vez mais perto da tua raiz, e é essa a ideia básica desse método. Bom, mas como que a gente deduz esse método para chegar lá naquela equaçãozinha que a gente vê alguns em cálculo numérico, depende, né, de cada um. A ideia básica disso aqui começa lá com a nossa equação da reta. A equação geral da reta. E é importante que tu saiba um pouquinho sobre o que é iteração. Vamos ver o seguinte. Eu tenho aqui y menos y0, que vai ser igual a um coeficiente angular, que multiplica x menos x0. Isso daqui todo mundo já conhece, né? Equação geral da reta. Beleza. Qual que é o primeiro passo de a gente parar para ver isso daqui? Bom, vamos dar os nomes certos para essas coisas aí. Bom, y é o valor da função, né, que eu quero encontrar. Agora, y0, a gente pode dar um nome para essa coisa um pouquinho mais bonito. Repara, y0 é a função aplicada no ponto x0, certo? Então, nós temos a nossa f de x0 aqui. Isso daqui vai ser igual ao quê? Ao coeficiente angular dessa reta tangente. Coeficiente angular não nos lembra a derivada? Lembra, né? Então, o coeficiente angular é a nossa derivada aplicada onde? Aplicada no ponto x0. Então, olha só, eu estou falando dessa primeira reta aqui, que foi o meu chute inicial, que é o meu x0, certo? Então, olha só, isso daqui vai multiplicar o quê? Isso daqui vai multiplicar o x menos quem? Menos o meu x0, que é justamente quem eu quero encontrar, certo? Beleza, então. Agora, o que a gente tem que pensar, né? Depois que eu já encontrei essa minha reta tangente aqui e equacionei ela como eu equacionei aqui, eu vou querer encontrar quem? Eu vou querer encontrar a raiz dessa coisa aqui. Essa raiz aqui, como toda raiz, acontece quando? Acontece quando o teu y é igual a zero. Então, nós vamos fazer esse y aqui ser igual a zero. E vamos ver o que vai dar essa coisa. Fazendo esse y ser igual a zero, nós vamos chegar em menos f de x0, que vai ser igual a f' de x0, que multiplica o x menos x0.
Agora, se a gente trabalhar só um pouquinho com isso daí, a gente vai multiplicar nessas coisas aqui, multiplica esse por esse, multiplica esse por esse, ou até não, né? Ou até não. Né? Vamos fazer mais simples, vamos simplesmente passar esse cara aqui dividindo. Como é que vai ficar? A gente vai ficar com menos f de x0 dividido pela f' de x0, tá? Pela f' de x0, que vai ser igual a quem? Que vai ser igual ao x menos o meu x0, tá? Porque eu passei isso aqui dividindo. Agora eu vou isolar quem? Vou isolar esse meu x para deixar todo mundo aqui bem bonito, certo? Vou isolar ali para ficar bem bonito. Como é que vai ficar? A gente vai ficar com x, que é igual ao menos x0 vai para lá como sendo x0. Esse menos continua valendo ali, fica menos f de x0 dividido por quem? Por f' de x0. Com isso daqui, gente, a gente acabou de chegar na equaçãozinha, né? Justamente no enunciado do nosso método de Newton. Agora, se a gente for transportar isso daqui, né, para como o método diz, né, de um jeito bonito, como é que fica? Que o meu x2 é igual ao meu x1 menos a minha f de x1 dividido pela minha derivada em x1. E aqui, gente, a gente acabou de deduzir o método de Newton simplesmente utilizando o quê? Utilizando uma equação geral da reta, para vocês verem como esses métodos muitas das vezes não são tão complicados de se deduzir, né? Qualquer um conseguiria chegar facilmente nessa equação. O que esse método aqui diz, né? Esse método exige que tu faça iterações. E se tu não viu isso ainda, iterações, isso daqui simplesmente significa o quê? Para mim encontrar a melhor raiz, a melhor aproximação dessa reta aqui, eu vou ter que fazer uma série de iterações. Então, o que é? Eu pego o x0, jogo, encontro a tangente, miro para x1. Encontrei um valor que é mais perto da raiz do que era o teu x0. Agora, com o meu x1, eu jogo para cima, encontro a tangente, miro para a raiz e agora eu vou chegar mais perto ainda da raiz. Vou chegar em um x2 que é melhor do que era o x1. Então, cada vez que eu for fazendo esse método aqui, eu vou chegando cada vez mais perto da minha raiz. Portanto, isso daqui, gente, nessas interações, tu vai fazer o quê? Tu vai começar com x2, x3, x4, x5, até onde tu quiser. Quanto mais iterações tu fizer, mais preciso vai ser o teu método, tá? Mais precisão tu vai ter. Na aula sequência a gente faz um exemplo, tá? Para essa aula não ficar muito longa, muito cansativa, utilizando aqui o nosso método de Newton que a gente acabou de deduzir. Muito obrigado por ter assistido essa aula, gente. Nos vemos na sequência e até logo!